Quero ouvir os passos do leão, quero ouvir os passos caminhar, caminhar. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro
anjos proclamam tua majestade. Prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo, sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, uma só voz cantando, te entronizando, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Todo ser que respira louve ao Senhor. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Só as vozes digam ao Senhor. Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Convido vocês a estarem abrindo a Bíblia em Salmos, capítulo 50, versículo 15. Vocês podem estar anotando para estar lendo depois. Lá diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra do Senhor diz que nos momentos de angústia, nos momentos difíceis, nós temos que invocar o nome do Senhor, porque Ele vai estar nos ouvindo, Ele sempre está nos ouvindo e Ele vai estar lá para estar nos ajudando. Então, em adoração, eu convido você a estar fechando seus olhos e estar dizendo ao Senhor o que Ele é para você. Está dizendo ao Senhor que Ele é o nosso socorro, que Ele é o Deus presente. Pai amado, Pai querido, nós queremos exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Deus, nós queremos dizer que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele, Pai, que tem nos livrado de tantas coisas nesses tempos. O Senhor é aquele que tem enchido nosso coração de alegria. Deus, nós queremos dizer que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso.
Nós queremos exaltar e engrandecer o Teu nome, não só hoje, não só agora, mas em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias, em todos os lugares. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos mostrar como é Te adorar em espírito e em verdade. Nos dê, Pai, um coração de verdadeiros adoradores. Pai, eu também quero pedir perdão. Pai, nós como igreja pedimos perdão por estar pecando em atos, em palavras. Pai, por muitas das vezes entristecer o Teu coração, por deixar o Senhor em segundo plano. Deus nos perdoa, Pai, por muitas das vezes pela procrastinação, Pai, pela lascívia. Pai, nos perdoa, que o Senhor vem estar nos lavando, Pai, de todo o nosso pecado, que o Senhor vem estar nos constrangendo. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. E ainda em adoração, nós queremos continuar a estar adorando, exaltando o nome do Senhor. Que você possa estar falando, Deus, que o Teu amor é tão profundo, o Teu amor é imenso, o Teu amor é furioso, o Teu amor é poderoso. Comece a declarar essas palavras para o Senhor. Laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que Seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. E nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Sim. Só Ele que devolve a vida aos nossos corações. Só cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Convido você que está preparado com o seu dízimo, com a sua oferta na sua casa, está pegando a
palavra do Senhor diz que nós, sempre que nos apresentamos ante a presença dele, devemos trazer algo, uma oferta, algo para oferecer a ele. Talvez você não tenha nesse momento, talvez o seu desejo era poder fazer isso, mas nesse momento talvez você não possa, mas o Senhor conhece o teu coração. Convido você a estar orando junto com a gente nesse tempo, para que a gente possa estar consagrando, pedindo a direção do Senhor para a nossa igreja, para a nossa casa. Senhor, muito obrigada por esse amor. Deus, em resposta a esse amor, assim como nós cantamos nessa noite, assim como estamos celebrando nessa noite, mesmo à distância, mas compartilhando do mesmo Espírito, que é o Teu Espírito Santo, em unidade do corpo de Cristo, que é invisível. Pai, nós queremos ofertar ao Senhor, nós queremos dizimar ao Senhor, porque o Senhor é aquele que tem nos dado, o Senhor é aquele que tem, Senhor, colocado condições nas nossas vidas para que a gente possa ofertar, para que a gente possa dizimar, mesmo em meio a tanta dificuldade que nós temos passado, não só como igreja, mas como nação. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, consagramos, Deus, a nossa vida financeira, cada área da nossa vida ao Senhor, e pedimos, Deus, para que esse dinheiro possa ser usado segundo a tua vontade, que cada planejamento, que cada, Deus, sonho que tem estado no coração da sua igreja possa ser realizado, e que a tua igreja possa continuar a ser sustentada em todas as áreas e de todas as formas pelo Senhor. Pai, muito obrigada pelo sustento que o Senhor tem nos dado, muito obrigada pelo pão nosso de cada dia. Nós honramos, nós glorificamos e nós levantamos a nossa voz como igreja do Senhor, agradecendo ao Senhor, porque sabemos que tudo veio de Ti e nós queremos devolver algo, uma pequena parte daquilo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem superabundado sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre aqueles que querem, tem esse desejo. Deus, nós clamamos para que o Senhor esteja intervindo na história de cada filho, de cada filha sua, para que, Deus, em nome de Jesus, o milagre do Senhor possa ser contado, para que o seu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Nós honramos e nós te glorificamos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
ainda em adoração. Convido você a estar falando aí da sua casa. Deus, toma o teu lugar na minha vida. Que o Senhor possa estar tomando lugar, Pai, em todas as áreas. Que o Senhor possa estar tomando lugar, Pai, no meu trabalho, no meu casamento. Deus, na minha vida financeira. Deus, que o Senhor possa estar mostrando para mim qual é a tua vontade. Começa a falar, Pai, eu quero conhecer o desejo do teu coração. Eu quero viver os sonhos e os propósitos que o Senhor tem para mim. Toma lugar na minha vida, Senhor. Nós te damos total liberdade, Senhor. Essa é a noite que o Senhor possa estar ministrando, Espírito Santo. Tem total liberdade, Senhor. Toma o teu lugar e nos salva. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como nos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem dos céus. Terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como nos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Venha o teu governo, tua cultura que vem dos céus. Cumprimentar os amados e amadas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A amada igreja, a você que está na sua casa nesse momento, junto conosco nesse culto online, nessa fase ainda de isolamento social, mas crendo no mover, na ação do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar mesmo nos renovando, nos fortalecendo, trazendo ânimo, força e fé para cada um de nós nesse tempo. Nesses dias nós temos feito uma leitura do livro de Atos,
E o Senhor falou muito poderosamente comigo nesse livro. E eu quero compartilhar um pouquinho com você daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Porque quando nós olhamos para dentro da palavra, nós vemos que a palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela fala hoje para nós. É a mesma coisa que Paulo estava passando por aquilo nesse tempo. Então, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em 3 textos. Primeiro eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amém? Esse é o primeiro texto. O segundo texto que eu quero que você abra está em Atos também, capítulo 23, versículo 11, que nos diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. E agora ali no capítulo 26, do mesmo livro de Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 3, que nos diz assim: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. E ali no versículo 19, do mesmo capítulo 26, nos diz assim: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Que o Espírito Santo possa falar comigo e com você nessa noite. Que o Espírito Santo, assim como ele trouxe uma revelação para Paulo, da missão que ele tinha, daquilo que o Senhor havia o chamado para realizar, que o Senhor possa falar comigo e com você poderosamente nessa noite, trazendo revelação da missão e do propósito que ele tem para mim e com a tua vida. Que o Espírito Santo tenha total liberdade aqui, onde nós estamos, e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo era um judeu muito cauteloso, um judeu que guardava os princípios judaicos, um homem de caráter e integridade, e ele lutava, ele perseguia a igreja do Senhor porque ele tinha no coração dele que aquilo era certo. Ele não perseguia a igreja por maldade, ele não perseguia a igreja por ruindade, mas ele perseguia a igreja porque ele cria que aquilo que ele estava fazendo estava certo. Por isso que muitas vezes Paulo fala assim: na minha lei, em nada fui achado devedor. Né? Então nós vemos que Paulo aqui, quando ele está indo, ele sai ali da morte de Estevão, no capítulo 9, ele sai ali, Estevão tinha acabado de ser morto, e a capa de Estevão é jogada aos pés de Paulo. Paulo sai dali para prender os cristãos, Paulo sai dali para disseminar, para acabar com aquele movimento que pregava Cristo ressurreto, porque ele achava que Cristo ainda não havia vindo. Mas até então, Paulo
ele está fazendo tudo na força. Paulo está fazendo tudo conforme a lei. Paulo não tinha uma revelação de quem Jesus era. E na minha e na tua vida, se eu e você não tivermos uma revelação de quem Jesus é, nós vamos querer andar sobre a lei. Nós vamos querer fazer do nosso jeito. Nós vamos querer andar de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que olho por olho, dente por dente. E vamos esquecer do amor do Senhor. Mas até aquele momento Paulo não tinha se encontrado com o Senhor. Mas de repente, quando ele está indo ali para Jerusalém, quando ele está indo ali na estrada de Damasco, Paulo tem uma visão. Paulo ali tem uma visão e fala assim que o Senhor apareceu a Paulo. No versículo 3 diz assim: subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento Paulo tem uma visão do Senhor. Naquele momento Paulo tem uma revelação de quem o Senhor é. E muitas vezes, todas as vezes que eu e você ou qualquer outra pessoa, para chegar em Jesus, nós temos que ter uma revelação dele, porque senão nós vamos andar segundo a lei, nós vamos andar de acordo com aquilo que nós achamos que é o certo. E até aquele momento Paulo achava que ele estava certo, mas de repente naquele caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, e aquele encontro com Jesus transformou a sua história de um homem perseguidor, de um homem anunciador. E aí a vida de Paulo foi transformada. E o interessante é que quando nós olhamos nesse texto, ali quando ele está ali, ele perde a visão, ele é conduzido à casa de um homem, e ele fica ali por vários dias, por 3 dias especificamente. E o Senhor fala para Ananias, um discípulo seu: vai lá e fala com Paulo, porque eu estou falando, Paulo está lá em jejum e oração, e eu estou falando para ele que Ananias, você vai chegar lá e vai falar com ele. Ananias fala assim: mas Senhor, o Senhor sabe, Paulo está matando os seus, aqueles que são seus discípulos, aqueles que estão anunciando o teu nome, e o Senhor está me enviando para esse lugar para falar com esse homem. E Deus fala para Ananias naquele momento, no versículo 16. Aliás, 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia! Jesus, o Senhor está falando para Ananias: vai lá. Porque ele, até não ter uma revelação da minha pessoa, ele vai ser um perseguidor sim, mas de agora em diante, após a revelação que eu vou dar para ele, ele vai saber o quanto importa padecer por causa do meu nome, o quanto é precioso padecer por causa do meu nome. Ainda Paulo ali, quando ele está tendo essa revelação, Ananias é anunciado pelo Senhor que Paulo havia de passar por muitos momentos de sofrimento, de dores, de angústia. E talvez nesse tempo de isolamento social, quantas vezes eu e você temos questionado por muitas coisas. Quantas vezes muitas coisas na nossa vida não têm dado certo e eu e você questionamos ao Senhor. Porque nós muitas vezes estamos servindo ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. E Paulo começou a entender que ele tinha que servir ao Senhor, não por aquilo que ele podia dar, mas por quem o Senhor era na sua vida. E naquele momento, quando Paulo tem aquele encontro, Ananias chega ali e fala com Paulo. Paulo recebe de volta a visão, umas escamas caem dos seus olhos, e daí em diante Paulo começou a anunciar Jesus. Mas naquele momento que Paulo começa a falar, os discípulos do Senhor não criam. Os discípulos do Senhor não acreditavam que Paulo havia realmente convertido. E aí eles começam a deixar Paulo de lado, a ter medo de Paulo, porque Paulo era um perseguidor da igreja. E Paulo, ali no capítulo 11, nós vemos que somente os discípulos pregavam. Mas daí
Paulo, depois da sua conversão, no final do capítulo 9, Paulo, ele sai daquele lugar e ele vai para Tarso. Ele volta para Tarso. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, eu convido você para abrir um pouquinho, se você não tiver aberto, se não tiver com a sua Bíblia aí, eu vou estar abrindo e lendo para nós. Gálatas capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: 14 anos depois, foi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Foi em obediência a uma revelação, e lhe apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Quando nós olhamos para Paulo, aqui no livro de Atos, nós achamos que Paulo se converteu e já começou a fazer a obra do Senhor. E nós esquecemos que a obra do Senhor, ela é um processo na nossa vida. A obra do Senhor, ela tem que gerar em mim e você uma revelação. A obra do Senhor na minha e na tua vida, ela tem que gerar transformação. Ela tem que gerar em nós um amadurecimento, um aprendizado. E nós vemos que Paulo, ali em Gálatas, fala que ele ficou 14 anos. Ele ficou 14 anos sem anunciar, sem pregar, sem falar nada. Ele ficou lá 14 anos no deserto. E ele diz ali, os estudiosos, que Paulo ficou sendo aperfeiçoado pelo Senhor, porque lá em Gálatas ele fala que ele teve que passar de novo pela revelação. E quando Barnabé, ali no capítulo 11 do livro de Atos, fala assim, 11, 25... Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, porque ele ainda não havia sido transformado. Barnabé vai atrás dele, e ainda ali somente os discípulos, Pedro, João, Tiago, Marcos, os discípulos que estavam com Jesus anunciam ele. Até então Paulo não havia feito nada, 14 anos se passaram, e nós olhando e lendo, a gente acha que foi assim, do dia para a noite. Existe um processo na minha e na tua vida, meu amado. Eu e você não podemos pegar o livro, as escrituras e ler e achar que um versículo é a razão dela. Não, nós temos que ler e entender. Nós temos que ver o processo de aperfeiçoamento que o Senhor vai fazendo na nossa vida. E Paulo, ele teve que passar por esse processo de aperfeiçoamento. Ele conhecia a lei, ele conhecia todas as coisas, ele era poliglota, ele tinha 4 nacionalidades, mas ele teve que ser aperfeiçoado pelo Senhor, porque o conhecimento humano não foi capaz de trazer revelação para ele. Ele teve que ter uma revelação do céu, e eu e você precisamos de uma revelação do céu. Eu e você precisamos de ter um tete com Jesus. Eu e você precisamos ter intimidade com Ele. Não é o que o outro sabe, não é o conhecimento do outro, porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o sábio da época, o instrutor da época, o discipulador da época, mas Paulo não tinha intimidade com o Senhor. O Senhor precisou afastar ele por 14 anos. Por um processo Paulo passou. E quando Paulo volta, aqui no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 25, que diz que aí Barnabé o foi buscar. Ainda os discípulos continuam fazendo algumas coisas, mas ali no capítulo 13 de Atos, aí começa a missão de Barnabé e Saulo. Agora já Paulo. Então nós vemos que é um processo na nossa vida. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 26, aonde eu li, nós vemos que aqui nesse momento, Paulo, ele está falando com o rei Agripa. Sabe por quê? Paulo tinha tido uma revelação ali no capítulo 23, versículo 11, que o Senhor vem ao lado dele, que o Senhor está sentado ao lado dele. Olha que experiência tremenda, meu amado, minha amada. O Senhor está ali ao lado de Paulo. O Senhor Jesus tem uma promessa na minha e na tua vida, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Paulo, depois dessa revelação, ali no capítulo 9, ele começa a ter essa experiência com o Senhor todos os dias. Todos os dias ele tinha experiência com o Senhor.
Senhor, se nós olharmos, nós vamos ver em várias vezes Paulo tendo visões do Senhor, Paulo tendo orientações do Senhor. Mas aqui no capítulo 23, versículo 11, ele tem uma direção, uma visão, a missão que ele tem do Senhor. E essa missão não é para qualquer coisa, essa missão é da obra na capital do mundo. Naquele tempo, Roma era a capital do mundo. E naquele momento o Senhor está dando uma visão para Paulo e falando assim: você vai lá. Não importa a circunstância que você vai passar, porque lá no começo ele falou assim: muito importa ele saber o quanto vai padecer por causa do meu nome. Eu e você temos que saber que eu e você vamos passar por lutas e por adversidades. Eu e você temos que saber que eu e você vamos passar por tribulações. Jesus nos disse isso: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Paulo tinha isso incutido no coração dele, porque ele tinha experiências com Jesus. Eu e você precisamos de experiências com Jesus, porque senão nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde a instabilidade está assolando o nosso país, a nação, o mundo, nós vamos ficar sem saber o que está acontecendo. Mas nesse momento Paulo sabia. Paulo tinha sido preso, acusado injustamente. Todas as vezes que nós vemos Paulo sendo acusado é injustamente. Ali do capítulo 21 em diante nós vemos os próprios judeus dando acusações a Paulo, batendo em Paulo, assolando Paulo, e em nenhum momento Paulo perdeu o controle, em nenhum momento Paulo perdeu a noção daquilo que estava acontecendo, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Eu e você precisamos saber que nesse tempo o Senhor está conosco. Eu e você precisamos entender isso. E quando nós vamos ali no capítulo 26, se você ler ele todo depois na sua casa, você vai ver que do versículo 4 ao 11, Paulo faz um relato da sua vida, como ele era antes de conhecer Jesus, como ele havia feito até ele conhecer Jesus. E a partir do versículo 12 ao 18, ele fala o encontro que ele teve com Jesus, mas ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para o rei. Ele está falando para o rei. Jesus diz assim que nós iríamos ser levados diante de autoridades para testemunhar dele. Será que no meio da assolação, será que no meio das fragilidades, eu e você vamos ter coragem de testemunhar de Jesus? Paulo sabia da missão que estava nas mãos dele. E naquele momento, ele começa a testemunhar para o rei Agripa. Está ali Festo, governador, está ali Berenice, mulher de Festo, mas Paulo testemunha com ousadia, Paulo testemunha com intrepidez, Paulo não acusa ninguém, Paulo não briga com ninguém, mas Paulo fala assim: eu sei o porquê que eu estou aqui, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o porquê que eu tenho que passar por isso. Por quê? Porque ele tinha uma revelação, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com Jesus, contanto que ele fala para o rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Será que eu e você temos tido uma visão do céu sobre a nossa vida? Será que eu e você sabemos quem nós somos para o Senhor? Será que eu e você reconhecemos a nossa identidade de filho e filha amado? Ou será que nós só falamos assim: eu sou filho amado, mas na hora do vamos ver, eu e você não sabemos quem somos? Paulo, ele tinha uma convicção no coração dele, mesmo diante de uma autoridade que podia mandar ele para a morte. Ele fala assim: rei, eu não sou desobediente à visão que eu recebi, à orientação que eu recebi, e a orientação que eu recebi é do Senhor. E ele continua testemunhando, ele continua falando. E ele vai falando, por quê? Porque ele fala assim no versículo 20: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém para toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependam e se convertam a Deus praticando obras dignas de arrependimento. O que Paulo anunciava era para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas se convertessem. Isso é a minha e a tua missão hoje. Paulo entendeu isso, e Paulo não fazia nada além disso, de anunciar arrependimento, de anunciar
a conversão para as pessoas. Por quê? Porque ele sabia quem ele tinha sido. Ele sabia quem ele tinha sido e quem agora ele era no Senhor. E ele testemunha quem ele foi. Ele não tem vergonha do seu passado, mas ele fala assim: hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou um homem transformado. Hoje eu sou um homem que eu posso olhar e dizer assim, ali no versículo 29, diz assim, ó: Paulo respondeu: peço a Deus que faça o que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Olha para mim, Rei Agripa. Olha para mim, Rei Agripa, não só o Senhor, mas a todos aqui quantos estão me ouvindo, olha para mim, porque eu tenho ouvido do Senhor Jesus, eu tenho caminhado com Ele, e eu estou seguindo a visão que Ele me deu. Então, quando nós olhamos para Paulo, ele torna a visão do Senhor real. Ele torna a visão do Senhor e ele toma responsabilidade. Uma revelação do céu leva eu e você a ter uma missão. E essa missão leva eu e você a termos responsabilidade diante das pessoas. A olhar para as pessoas e falar para elas assim: olha para a minha vida. Ai, mas é Jesus sim. Mas Paulo está olhando para ele e está falando assim, ó: olha para mim, Rei, porque eu estou fazendo igual Jesus faz. Olha para a minha vida, porque aquilo que Jesus fez eu tenho feito. Olha para a minha vida, porque aquilo que Jesus anunciou eu também vou anunciar. Porque eu tenho uma missão, eu tenho algo para fazer. E ele fala ali para o rei Agripa, e naquele momento ali, quando nós olhamos no versículo 30, quando Paulo fala isso, mas que ele queria que as pessoas fossem sem correntes. Ele não queria que as pessoas passassem por aquilo que ele havia passado, pelas prisões, pelos açoites, por todo aquele momento de tribulação. Mas aquele momento, o rei Agripa olha e fala assim: a essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falaram uns aos outros, dizendo: esse homem não fez nada possível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Sabe por que Paulo apela para César? Porque ele tinha uma revelação do Senhor. O Senhor veio ao lado dele e falou assim: é em Roma que você vai anunciar. É em Roma que você vai dar testemunho. É em Roma, na onde eles não me conhecem, que você vai anunciar. Sabe, eu e você temos uma missão, e não é dentro das quatro paredes da igreja, não. É fora das quatro paredes da igreja. É onde o Senhor tem levado eu e você para anunciar. E Paulo, dali em diante, ele vai para Roma. Mas depois que o rei fala isso, não foi fácil a viagem. Se você ler no capítulo 27 e 28, não foi fácil. Não foi fácil, mas aonde Paulo chegava, ele anunciava o amor do Senhor, ele anunciava o arrependimento do Senhor, ele anunciava a transformação que o Senhor tinha feito na vida dele. Em todos os lugares aonde Paulo passou, ele anunciou, independente se era no meio de tribos, se era no meio de poderosos, se era no meio do povo. Paulo anunciava ao Senhor Jesus. Eu e você temos que anunciar o Senhor Jesus. E o que eu vejo em Paulo? Aqui, Paulo, ali em Gálatas, eu quero que você, se você puder voltar lá em Gálatas comigo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 19 e 20. Meus marcadores correu tudo. Nos diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse é que Paulo tinha entendido. Agora já não vivo mais eu. O Paulo que entende da lei. O Paulo que tem autoridade. O Paulo que tem poder. Mas agora vive Cristo. E Cristo em mim leva eu a ter revelação do céu, leva eu a cumprir a missão do Senhor, leva eu e você a cumprir aquilo que o Senhor tem chamado eu e você para fazer. Naquele momento Paulo está ali e ele está falando, quando nós vemos naquela viagem até Roma, ele teve muitas coisas. Ele teve ali na ilha de Malta, quando ele desce ali, após um naufrágio, lutas, tempestades, ele desce naquela ilha, ele vai pegar gravetos e uma serpente pega na mão dele, e ele é mordido, e aquelas pessoas daquela ilha olham e falam assim, esse homem vai morrer, mas Paulo, não acontece nada com ele, e daí ele sai dali, ele vai para a casa do chefe daquela ilha, e lá ele chega, ele está ali como prisioneiro, gente, ele não está como livre, solto, igual eu e você, ele está como prisioneiro, ele está em correntes, ele está sendo levado para César, para o governador de Roma, para o presidente de Roma, ele não está indo para qualquer lugar, mas ali ele pega, ele faz o quê? Ele chega naquela ilha, e se hospeda na casa de Públio, chefe daquela ilha, e lá ele vê que o seu sogro está doente, e Paulo vai lá, impõe as mãos e cura aquele homem. Paulo cura aquele homem, e ali aquelas pessoas veem Paulo fazendo isso, eles trazem todos os enfermos daquela ilha, e Paulo cura todos. A misericórdia, o amor do Senhor está estampado na vida de Paulo. Aquele homem que perseguia, aquele homem que permitia o assassinato, é um homem amoroso, é um homem transformado. Na minha e na tua vida, eu e você precisamos passar por transformação. Paulo precisou de 14 anos, quanto tempo eu e você vamos precisar? Paulo precisou de 14 anos no deserto. Paulo precisou ser treinado para manifestar o amor do Senhor, para manifestar a graça do Senhor e para cumprir o propósito do Senhor. E não foi fácil, não foi fácil. Não adianta, a nossa vida como cristão não é somente glórias, vai ter luta sim, mas a presença dele comigo e com você é que nos fortalece, a presença dele comigo e com você traz livramento, a presença dele comigo e com você leva eu e você a manifestar o amor dele, a presença dele comigo e com você leva eu e você a manifestar a misericórdia dele, trazer cura, trazer esperança, trazer alegria, porque se nós olharmos ali para aquela viagem, Paulo cuida daquelas pessoas, às vezes ele falava, eles não davam ouvido, mas no momento ápice, Paulo se levantava após revelação do Senhor, e ele se levantava e falava novamente, aquelas pessoas ouviam, e aquelas pessoas eram salvas, porque Paulo direcionava, porque Paulo tinha ousadia, mas para isso ele foi treinado, ele foi capacitado. Existe um processo para mim e para você passar, existe um processo de transformação, existe um processo de lapidação. Paulo precisou, eu e você vamos precisar. Não adianta eu e você querer pular processo. Se eu e você pular processo, vai dar ruim. Mas se eu e você passar pelos processos, eu e você vamos cumprir a missão do Senhor. Por quê? Porque Paulo chega em Roma. E quando Paulo chega em Roma, diz assim a palavra do Senhor. Ali no capítulo 28, versículo 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Um preso, ele podia ficar na sua casa, ele podia
ficar ali na onde ele queria. E ele podia receber quem ele quisesse. Ele tinha um guarda ali, sim, cuidando dele. Mas ele tinha permissão e liberdade para agir naquela casa. Veja, quando eu e você estamos no Senhor, o Senhor proporciona livramento. O Senhor proporciona para mim e para você o cuidado dele. O Senhor proporciona para mim e para você o amparo. E ainda a palavra de Deus diz mais. Ela fala ali no versículo 20, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essas correntes. Paulo sabia o porquê que ele estava preso, para trazer esperança, para trazer consolo, para trazer alegria, para trazer cura, para trazer libertação para o povo de Israel. Eu e você nesse tempo estamos aqui para fazer isso, para testemunhar desse amor, para testemunhar da esperança do Senhor, independente do que eu e você venhamos a passar, independente das lutas e dificuldades que eu e você venhamos enfrentar, porque eu e você não passamos uma gota daquilo que Paulo passou. Mas esse homem não perdeu a esperança, porque ele tinha intimidade com o Senhor. O Senhor trazia revelação para ele, o Senhor lhe mostrava, e ainda ele diz ali no versículo 23, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Eu e você vamos anunciar. A responsabilidade da palavra é do Espírito Santo fazer a obra. A minha e a tua responsabilidade é anunciar o amor de Jesus, é anunciar que Jesus vive e reina, anunciar o reino de Deus, anunciar que Ele é poderoso e que Ele se senta ao meu lado e ao teu lado todos os dias, que Ele traz revelação dos céus para que eu e você venhamos a cumprir a missão que Ele nos deu. Vai ser fácil? Não! Quem tem pregado um evangelho fácil, me desculpa, meu amado, tem mentido para você. Seguir Jesus não é tão fácil assim, mas vale a pena, é glorificado, é exaltado. O Senhor está conosco, o Senhor leva eu e você a ter intimidade com Ele, o Senhor leva eu e você a levar esperança para as pessoas, o Senhor leva eu e você a curar pessoas, o Senhor leva eu e você a trazer libertação aos cativos. Por quê? Porque eu e você deixamos ser amoldados por Ele, deixamos ser transformados por Ele, recebemos uma revelação do céu, abrimos o nosso coração para receber uma revelação do céu. E ali, para terminar isso aqui, diz assim ali no versículo, a partir do versículo 28, do capítulo 28 de Atos, e Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Dita essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda ousadia, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Quando eu e você estamos anunciando o reino de Deus, eu e você podemos passar tribulação, sim, eu e você podemos passar por luta, sim, mas não haverá impedimento para que eu e você venhamos anunciar o reino. Não haverá impedimento, porque o Senhor está comigo e com você, porque é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que vence as nossas guerras, e é Ele que chamou eu e
você para proclamar a verdade da palavra dele. A única coisa que ele quer é que eu e você venhamos ser instrumentos dele. Quem faz a obra é ele. Um cirurgião, ele não faz uma cirurgia com a mão, mas ele precisa de um bisturi. Eu e você somos o bisturi na mão do Senhor, para que eu e você venhamos a cortar, a penetrar com a nossa palavra, com a palavra que Ele tem nos ensinado nas vidas, e Ele gera transformação. Não negocie com o Senhor, não esteja com o Senhor por aquilo que Ele pode te dar, um concurso, um carro, uma casa, um emprego, riquezas. Paulo tinha tudo isso e ele era infeliz, e ele era perseguidor. Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele teve uma revelação, ele disse assim: tudo isso para mim se torna como esterco, porque para mim melhor é Cristo. Se eu e você não entendemos que o melhor para mim e para a tua vida é Cristo, eu e você vamos ser os mais infelizes homens e mulheres nessa terra. Mas quando eu e você entendemos que Cristo é o melhor que nós temos, eu e você vamos ser bem-aventurados. Eu e você vamos ser felizes. Eu e você vamos ter vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque Ele vai estar comigo e com você. Ele vai dar livramento, Ele vai dar provisão, Ele vai manifestar a graça dEle para mim e para a tua vida. Mas eu e você precisamos confiar. Eu e você precisamos falar para Ele assim: Senhor, se revela para mim. Se revela. Naquela época não tinha palavra, não tinha Bíblia. Era só para os estudiosos, era só para quem tinha poder. Hoje todo mundo tem uma Bíblia na sua casa. Leia a palavra, senta com ele de manhã e fala assim: mas pastor, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Lê de novo, lê mais uma vez, lê todo dia o mesmo versículo, não tem problema. Mas leia, deixa ele falar com você. Porque quando eu e você lemos qualquer outro livro, eu e você estamos lendo longe do autor, mas quando eu e você estamos lendo a palavra, Ele está sentado comigo e com você, e Ele quer se revelar para mim e para você. Esse tempo de isolamento social não é nada mais, nada menos para que eu e você venhamos receber uma revelação dEle, uma revelação de quem Ele é, daquilo que Ele quer levar eu e você a fazer, eu e você a realizar. Mas nesse tempo Ele está chamando eu e você para perto. Ele está chamando eu e você para perto. Assim como Ele fez com Saulo e transformou ele em Paulo. Um homem que era perseguidor se tornou o maior anunciador da palavra do Senhor. Que nessa noite você possa ter um encontro com o Senhor. Que nessa noite você possa ter uma revelação dos céus sobre a tua vida. Que nessa noite você possa olhar para o Senhor e falar assim: Pai, eu tenho lido sim a tua palavra, mas eu tenho entendido como eu quero. E eu não quero mais isso. Eu quero ter revelação do céu. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero, assim como Paulo, Deus, não estar com o Senhor somente por aquilo que o Senhor quer me dar. Não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu quero estar com o Senhor por quem o Senhor é. E quem o Senhor é, vai me suprir de tal forma que todas as outras coisas vão ser consideradas como nada. E eu e você vamos poder dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós gostamos muito desse versículo, gostamos de falar, mas será que eu e você temos olhado para as pessoas que estão ao nosso lado? Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, ou conhecem só de ouvir falar. Será que eu e você temos condições de olhar para essas pessoas que estão ao nosso lado e falar assim: olha para a minha vida, que você vai ver Jesus. Olha para o meu testemunho, que você vai ver Jesus. Paulo, várias vezes, ele disse isso. Ele foi um homem transformado. E se ele foi transformado, eu e você podemos ser transformados para ser a quem Jesus quer. Transformados para ser testemunha do Evangelho.
Muitas vezes nós queremos estar com um título, ter algo. E Paulo desbancou tudo isso. Ele falou assim: nada disso me importa mais, porque a presença dele é melhor do que qualquer outra coisa. E Deus o usou poderosamente. E o Senhor quer fazer isso na minha e na tua vida. Assim como Paulo, nosso testemunho tem de gerar nas pessoas um reconhecimento de quem Jesus é. Eu acho muito interessante quando Paulo, ali em Coríntios, para nós terminarmos, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Paulo está fazendo uma comparação com a velha aliança e a nova aliança. E ele está falando de Moisés. E ele fala assim: quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. O que Paulo está falando? Quando Moisés subia no monte para se encontrar com o Senhor, algumas vezes Moisés descia, o seu rosto resplandecia o brilho do Senhor. E aquelas pessoas que estavam ali embaixo falavam para Moisés: cobre o rosto, a gente não consegue olhar para você, a luz é muito forte. E Moisés, ele sentia que aquele brilho ia se ofuscando, e ele permanecia com aquele véu em cima do rosto, escondendo para aquelas pessoas. Paulo vem e fala assim: olha, quando eu e você nos convertemos, eu e você não precisamos mostrar nada para ninguém. A nossa presença no ambiente vai mudar a atmosfera. A nossa presença no ambiente onde eu e você estiver, não é a nosso levantar das mãos na igreja, não é a nossa oração bonita em alguns lugares, não é isso que vai resplandecer a glória dele, mas é como eu e você vivemos o nosso dia a dia, é de glória em glória, sendo transformado a cada dia. Por isso Paulo diz assim, já o véu foi tirado. Eu e você temos que saber quem nós somos no Senhor. Eu e você temos que ter a ousadia que Paulo teve de falar para as pessoas que estão ao nosso lado: olha para a minha vida, olha para a minha vida, eu tenho responsabilidade de testemunhar Jesus Cristo, não por aquilo que Ele tem me dado, mas por quem Ele é na minha vida. É isso que Jesus está chamando eu e você nessa noite. Ele quer trazer revelação, porque Ele tem uma missão para mim e para você. Ele não precisa de mim e de você. Ele não precisa, porque a palavra diz assim: se eu e você não anunciarmos, Ele vai levantar as pedras. Eu não quero que o Senhor levante pedras, mas eu quero viver o propósito do Senhor a cada dia. Por isso, nessa noite, eu te convido a se levantar, a se posicionar, a receber uma revelação. Vai para a presença dEle hoje, amanhã, depois, cada dia, e fala: Senhor, assim como o Senhor sentava com Paulo, senta comigo. Senhor, assim como o Senhor falava com Paulo, fala comigo, porque eu quero ser ousado como Paulo foi, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas porque o Senhor é na minha vida, porque aonde eu for, eu quero trazer transformação, aonde eu for, eu quero trazer mudança de vida, aonde eu for, eu quero testemunhar da Tua glória, do Teu mover, da Tua ação, aonde eu for, Senhor, eu quero trazer cura, eu quero trazer libertação, porque essa é a missão que Jesus trouxe para mim e para você. É isso que Jesus chamou eu e para você para ser. Paulo está aqui para mostrar que é possível. Paulo está aqui como exemplo para mostrar que é possível. Olha para o seu irmão aí do lado, na tua casa, onde você está, e olha para ele e fala assim: você acha que é impossível? Tudo é possível aquele que crê.
O Senhor pode mudar a minha e a tua história, de perseguidor para anunciador, proclamador da palavra. Existe uma missão na nossa vida e Ele quer usar isso para levar eu e você a anunciar aonde eu e você formos. Lá Ele quis que Paulo anunciasse em Roma, e Paulo anunciou com ousadia a todas aquelas pessoas, e ele teve liberdade. Um homem que estava preso, um homem que foi levado a Roma com correntes, preso, com pessoas guardando a sua vida, mas no Senhor havia liberdade, porque a palavra diz assim, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não são as cadeias, não são as algemas que nos impedem, não é o isolamento social que nos impede, não é a quarentena que nos impede, mas é a nossa vida fora da intimidade do Senhor. O Senhor está chamando eu e você para ter intimidade com Ele. O Senhor está chamando eu e você para tirar o véu nessa noite, falar assim: se arrependa, filho e filha, se arrependa, venha para a minha presença, eu quero te usar, eu quero mover os céus, eu quero trazer cura, eu quero trazer libertação através da tua vida, mas para isso, se encontre comigo. Tenha uma revelação de quem eu sou, e a revelação de quem eu sou vai te levar a cumprir a missão que Ele tem para mim e para você. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, essa é a comissão que Jesus deixou para mim e para você. Existe uma comissão, uma missão, mas para eu e você fazer isso, para eu e você podermos anunciar com ousadia, eu e você precisamos ter uma revelação de quem Ele é. E nessa noite Jesus quer se revelar para você. Eu queria convidar você para fechar seus olhos aí na sua casa. Eu convido você para colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que tudo faz. Tu és o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus amanhã. Para o Senhor não existe impedimento, para o Senhor não existe cadeia, para o Senhor não existe correntes, mas onde existe o Espírito do Senhor, a liberdade de anunciar, de proclamar o arrependimento, e que muitos venham a se converter. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja entrando em cada casa, que o Teu Espírito Santo esteja atingindo cada coração nessa noite. Eu não posso, Pai, eu não posso, Senhor, mas o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo, o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor tem feito na vida de muitos outros que caminham junto conosco. Pai, em nome de Jesus, vai tocando em cada vida, vai tocando, vai abrindo os céus nessa noite, vai trazendo uma luz, Deus, que clareia, vai trazendo uma luz, Deus, que traz revelação, vai trazendo uma luz, Deus, que traz entendimento de quem o Senhor é, e que o mais importante para nós, Deus, não é somente aquilo que o Senhor pode fazer, mas é quem o Senhor é na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando em vidas, e se existe algum enfermo, eu quero ter ousadia nessa noite. Se existe algum enfermo em cada casa que nós estamos orando, se existe alguém com dor, Pai, em nome de Jesus, na ousadia do Teu nome, Pai, eu quero clamar, Deus, que assim como o Senhor levou Paulo àquela ilha de Malta, Pai, que o Senhor conduziu ele para a casa de Públio, o Senhor está nos conduzindo a entrar em casas nessa noite, e eu creio, Deus, que o Senhor tem um mover sobrenatural.
Eu creio, Deus, que o Senhor está nos levando a entrar em casas, Deus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja arrependimento. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém enfermo na tua casa, eu convido você para colocar a mão na enfermidade e nós vamos orar. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas por um ato de fé, eu creio que muitos estão sendo curados nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és o Deus que curou no passado. Tu és o Deus que ainda cura hoje. Eu peço, Deus, que o Senhor derrame uma unção de cura na onde essas pessoas estão. Na onde essas pessoas estão, que o Teu Espírito Santo possa estar tocando, e que eles possam sentir, Deus, o mover do Senhor, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Pai, eu Te agradeço pelas curas que o Senhor está fazendo. Os meus olhos não podem ver nada, mas eu creio que se o Senhor levou nós a orarmos, eu creio que o Senhor está realizando. Não é por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que eu creio, num Deus que é poderoso. Pai, em nome de Jesus, traz cura e traz libertação para cada vida nessa noite, em nome de Jesus. E aqueles que estão nas suas casas, venham ter um encontro contigo, venham ter uma revelação de quem o Senhor é, e eles venham saber quem eles são, que eles são filhos, filhos amados do Senhor, em quem o Senhor vai se alegrar a cada dia. Pai, abençoa essas famílias, abençoa essas casas, abençoa essas pessoas que estão conosco nessa noite, que a Tua bênção, Pai, possa estar sendo estendida sobre eles, e que nessa semana, Deus, eles venham ter revelações do Senhor, que durante essa semana, Pai, eles possam ter encontros diários com o Senhor, que eles venham, Deus, ter sensibilidade de ouvir a Tua voz. Eu profetizo isso sobre cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar com o Ministério de Música. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos toda a honra, Deus. Te damos glória. Assim, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu,
nosso coração é